Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos a invasão da Ucrânia em território da Rússia, na região de Kursk. A grande pergunta é, por que agora esta incursão militar na região de Kursk e qual que será a durabilidade desta empreitada militar da Ucrânia em território russo? Inclusive, em muitos comentários de vocês aqui no canal do YouTube disseram que a Ucrânia não fez uma invasão do território russo, mas sim uma operação especial. Certamente é um comentário que ironiza o modo como o Putin justifica a guerra na região do Donbass. Porque para Moscou não se trata de uma guerra, mas sim de uma operação especial, conforme nós observamos ao longo dos anos, desde 2022, o desdobramento e o modo como o Putin encara a guerra na região do Donbass, enfim. Agora, a Ucrânia está dentro do território russo, da região de Kursk, caminhamos aí para o quarto dia e, pelo que nos parece, há uma preparação da Rússia para a contraofensiva e talvez seja este o objetivo do Zelensky. Vamos observar por quê. Antes disso, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica para ajudar o nosso trabalho e mais ainda, não é? Quem quer aprofundar o conhecimento em geopolítica, eu te convido para conhecer a sala de guerra, a comunidade geopolítica, o território geopolítico, ou seja, um ambiente para discussões em aprofundamento, em profundidade sobre geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. A propósito, vamos observar vídeo que nos mostra o movimento das tropas russas em direção a Kursk, com finalidade óbvia de fazer a contraofensiva russa em território de Kursk contra a presença militar ucraniana. Observemos aí a imagem, vou colocar aqui para que nós assistamos. Vejam só. Então nós vimos o movimento de tropas, no caso ali de colunas militares dentro da Rússia, que teria como destino a região de Kursk para fazer a contraofensiva da Rússia contra a Ucrânia, que ocupa a região de Kursk já há alguns dias, conforme nós observamos tal. Agora vamos entender qual que é o atual cenário da guerra. Eu vou inclusive aumentar o slide aqui para que nós observemos de maneira bastante detalhada qual que é o atual cenário e o que significa eventualmente essa operação militar que a Ucrânia fez no território de Kursk, tá? Então aí nós vemos o mapa da Ucrânia, tudo bem? A guerra basicamente hoje, agosto de 2024, dia 10, basicamente está congelada em 1000 quilômetros de extensão. A guerra se estende nesta posição geográfica aqui, na região da Crimeia. Toda a Crimeia hoje basicamente está sob o controle da Rússia. E essas 4 províncias aqui, desde o norte até o sul, digamos, não é? Desde a região nordeste até essa região sudoeste, na região sul da Ucrânia, nós temos a presença militar russa e basicamente o domínio russo nesta localidade. É claro, a Rússia não dominou todos estes oblasts, mas ela domina parte considerável e significativa desta região aí no atual momento, que são as províncias mais do que conhecidas de nós, não é? Quem acompanha a guerra e acompanha aqui o nosso canal, aqui nós estamos diante do que nós chamamos aqui de O Mundo no Mapa, onde observamos a guerra, os conflitos, as questões geopolíticas a partir do mapa para entendermos o que está acontecendo em termos de disputas territoriais, fronteiriças, enfim. Vejam só, nós temos as regiões, conforme sabemos, de Luhansk, nesta localidade, Donetsk, aqui, logo ao sul aqui Zaporizhia e por fim Kherson. Estas são as regiões que estão sob o domínio russo. Basicamente a Rússia domina estas regiões e talvez
haja o interesse da Ucrânia em reconquistar, neste atual cenário, algumas regiões aqui, ó, nesta província, que é a província de Kherson, ok? Então, uma das questões possíveis é a possibilidade da Ucrânia em tentar conquistar, retomar o território aqui de Kherson, perfeito? Porque quando houve outras incursões militares da Ucrânia dentro do território da Rússia, o objetivo era tentar reconquistar o território de Kharkiv. Quando nós olhamos aqui no norte do território da Ucrânia, nós temos aqui o território de Kharkiv e aqui nós temos o território de Sumy. O que nós tivemos ao longo da guerra foi que a Rússia dominou estas regiões também no primeiro momento. A empreitada militar russa no território ucraniano avançou sobre estas províncias, sobre estas regiões, de modo que parte significativa da região de Sumy, bem como também de Kharkiv, ficaram sob o controle da Rússia durante um momento. Porém, houve uma primeira contraofensiva. Basicamente, nós podemos dizer que houve duas contraofensivas ucranianas. A de 2023, que foi no segundo semestre, que de certa maneira foi um fracasso, e uma primeira contraofensiva ainda em 2022, em outubro, novembro, por aquele momento, quando a Ucrânia conseguiu reconquistar territórios ali próximos a Kiev, no norte, na fronteira com a Bielorrússia, reconquistou estas regiões aí de Sumy e também de Kharkiv, onde houve um recuo, portanto, das tropas russas destas regiões aqui, tá bom? Então é este o cenário da guerra atual. A Rússia basicamente tem uma guerra congelada, entre aspas congelada, né? Uma guerra de fronteiras de 1000 quilômetros, nessas 4 províncias, desde a região do Donbás, Luhansk e Donetsk, passando por Zaporizhia e, por fim, na região de aqui do sul, que nós mencionamos agorinha, ao norte do território da Crimeia, perfeito? Que, repito, né, a região de Kherson pode ser um próximo movimento militar da Ucrânia, no sentido de tentar dominar esta região de volta para eles, ok? É uma possibilidade. Vamos observar o que ocorreu. Nós vimos o avanço das tropas ucranianas dentro da região de Kursk, que fica na fronteira ali da Ucrânia. Então, se nós voltarmos no mapa, se nós voltarmos aqui, nós veremos que o cenário é o seguinte: aqui nós temos o território de Kharkiv, aliás, sob ameaça de invasão russa há algum tempo, e ao norte temos a região de Sumy. E é a partir da região de Sumy que há a infiltração para a região de Kursk, que é na zona fronteiriça, Kursk, território da Rússia, perfeito? Então, só para nos situarmos no mapa a respeito do que está acontecendo agora, perfeito? Então, a resposta militar ucraniana de Sumy entrando militarmente em Kursk, conforme nós vimos aí ao longo desses últimos dias, tá certo? E o detalhe interessante foi, né, que a infiltração militar ucraniana dentro do território russo se dá nesta região central, aí quando olhamos para as divisões do território da Rússia e tal. Agora, aumentando o mapa, né, para observarmos em detalhe, nós tivemos inclusive ontem uma operação militar bastante significativa da Ucrânia. Além de Kursk, tivemos uso de drones ucranianos contra os territórios de Belgorod, Briansk, Oriol, bem como também de Voronezh, que nós comentamos ontem aqui. Dê uma olhada naquele vídeo. E claro, ainda em Lipetsk, a gente assistiu em Lipetsk a destruição, olha que coisa importante, não é? De uma base militar da Rússia, e é um campo aéreo, no caso ali é um aeroporto, enfim, uma base aérea, e a destruição de depósitos de armas e sistema de defesa na região aqui, ó, já do interior da Rússia, através do uso de drones por parte dos ucranianos. Perfeito? Então, uma operação bastante ousada e, pelo que parece, positiva para a Ucrânia. Então, talvez a Ucrânia esteja interessada em desviar as atenções da Rússia na região sul da Ucrânia para tentar reconquistar essas regiões, em especial Kherson, conforme nós observamos, porque se há uma infiltração militar da Ucrânia dentro do território aí de Kursk, nós temos, de Kursk no caso, né, nós temos que a Rússia vai ter que desviar tropas, armas, material humano e etc., ok? Desta direção aqui, desde a Ucrânia, desta direção aqui para
guarnecer e defender as regiões de Briansk, de Oriol, de Voronezh e também de Belgorod, e por fim aí esta região também de Lipetsk, até porque Moscou se localiza logo na sequência ali, numa distância ali de uns 500 quilômetros. Em termos de guerra, é algo muito necessário para a Rússia defender esta região, até porque está próximo à capital. Alguém diria que há um exagero até na força ucraniana, não é? Conforme nós observamos o atual cenário, ok? Porém, estamos no campo das possibilidades, não é? Ou a Rússia é realmente invencível, mesmo porque a gente tem os mais modernos sistemas de guerra, não é? Os mais modernos instrumentos militares da OTAN, dos Estados Unidos, empreendidos, não é, na Ucrânia para serem usados, não é isso, para serem usados contra a Rússia. Então, todo sistema de defesa russa não pode sofrer perdas e eventualmente reveses e eventualmente não pode se chegar a Moscou. Eu não estou torcendo para isso e nem não torcendo, não se trata disso, não é? Mas há a possibilidade. Ela é longínqua? Sobretudo quando nós analisamos o histórico das tentativas ucranianas no território da Rússia. Vamos observar então o que aconteceu em Moscou, no caso Moscou, desculpem, né? Aqui no nosso mapa, vocês visualizem ali o destaque na cor vermelha, que é Moscou, tá certo? Observando aí, temos Moscou, que é a capital, a Ucrânia está na fronteira aqui, conforme sabemos, né? Na fronteira oeste da Rússia, e parte considerável desta região aqui é dominada pela Rússia, que eu estou achurando aí na cor azul, tá certo? O que aconteceu é que em março de 2023, nós tivemos uma empreitada militar por parte da Ucrânia na região de Briansk. Então, não é a primeira vez que a Ucrânia invade o território da Rússia ou faz uma contraofensiva em território russo, chame como quiser. Fato é, uma operação especial, né? Mas a Ucrânia diz que não foi ela quem fez este ataque, teria sido um ataque de falsa bandeira na região de Briansk para justificar os bombardeios que a Rússia fez na região de Kharkiv, que é fronteiriça a esta região de Briansk, ok? Então, temos este cenário. E mesmo assim, né, não acabou resultando em conquista territorial. Esse é um ponto importante. Hoje, agora, no atual momento, fala-se que a Ucrânia conquista uma base militar importante, no caso, uma usina nuclear na região de Kursk, ok? Então, eventualmente, a Ucrânia, segundo alguns pensam, teria como objetivo tomar posse dessa usina nuclear ucraniana e ficar ali. Porém, a resposta russa virá, resta nos saber em qual medida. Na sequência ainda, observemos que em maio de 2023, nós temos uma infiltração militar por parte da Rússia na região de Belgorod, né? Então, na região de Belgorod, que fica ao sul, né? Nós temos aqui, desde a região da Ucrânia, a região de Kharkiv e a região de Sami, que são as duas regiões que nós vimos nos mapas, infiltrações militares aqui na região de Belgorod e também na região de Briansk. E Kursk é aqui, ó, no meio, entre ambas, perfeito? Então fica ali nesta localidade, tá certo? Então o que temos ali é que em maio de 2023, uma infiltração militar da Ucrânia entre maio e junho, em dois momentos, não é? Na região de Belgorod, e a contraofensiva russa pesada e a expulsão ucraniana desta região. A gente tem aí um mapa que mostra para nós justamente as regiões dos ataques, ok? Na região de Belgorod, e a infiltração por parte dos amarelinhos aqui, né, digamos assim, que por sua vez foi rechaçada com contraofensivas da Rússia e a reconquista russa do território russo, enfim, mais regiões em disputa. Tá certo? Então, o que nós assistimos ao longo desse tempo foram tentativas ucranianas, embora aquela primeira ali de março de 2023, a Ucrânia não assumiu até então como tendo sido uma tentativa sua de tentar dominar o território, tá certo? Bem, na sequência, observando aí
uma outra empreitada militar em março de 2024, agora neste ano, quando nós temos em março e em abril o ataque feito por parte da Ucrânia na região de Kharkiv, a tentativa de conquistar Kharkiv, que é ucraniano, estava sob o domínio da Rússia, bem como também, né, vocês não estão vendo no mapa. Então a gente visualiza lá em 2024, né? Em 2024, aqui se a gente não mostrava o mapa, a região de Belgorod, perfeito? A tentativa ucraniana de conquistar Belgorod aqui e também Briansk lá, ok? E no meio aqui, né, entre ambas as províncias, a região de Kursk e a resposta russa, enfim. Hoje, então, março de 2024, abril, a gente tem ali a guerra em Kursk, em Belgorod, mas a Rússia revidou, ok? Mas a Ucrânia consegue recuperar certos territórios em Kharkiv e basicamente hoje o território de Kharkiv está sob a administração da Ucrânia, perfeito? Então nós vemos aí nos mapas as regiões onde a Ucrânia já fez infiltrações militares, sofreu retaliação contra-ofensiva e recuou em boa medida. E agora a novidade é Kursk. Resta-nos saber, conforme nós mencionamos, repito, até quando ou até que ponto a Ucrânia vai conseguir sustentar a sua presença militar dentro do território de Kursk, do território da Rússia. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, eu vou pedir a você para que divulgue o conteúdo mais uma vez, deixa o like, não se inscreva, aliás, deixa o like e não se esqueça de se inscrever, ok? E divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e venha estudar geopolítica na nossa comunidade, aprender toda a história da Rússia, da Ucrânia, sua relação e saber tudo o que acontece. No mais é isso, bons estudos e sempre digo, respeitem a geografia, até mais, tchau pessoal.